Nós falamos um pouquinho ontem sobre a Páscoa, sobre o povo que ficou lá 430 anos, né? Depois que José ele se tornou governador do Egito, então ele levou o pai dele para lá, Jacó, e o povo recebeu as melhores terras, e eles começaram a crescer, se multiplicar, e ali começou mais para frente um crescimento grande, e o faraó, os anos vão passando, vai mudando o faraó, então são 430 anos de história, até o dia que o povo começa a clamar a Deus e falar: Deus, nós precisamos de ajuda, porque agora eles estavam como escravos. Eles chegaram lá livres, mas agora eles estavam como escravos. Foram escravos, e agora o tempo está passando, e eles começam a clamar, e Deus então faz nascer uma criança, chamado Moisés. E o Moisés, ele, de uma forma sobrenatural, ele foi guardado por Deus, né? Foi colocado no rio Nilo, ali tinha muitos crocodilos, muita coisa ali, e ele foi salvo pela princesa, foi criado no palácio do faraó, e aquele momento, os anos vão passando, ele vai crescendo, vai aprendendo toda a arte dos egípcios, mas ele também aprende que ele não é um egípcio, que ele é um hebreu, ele é um israelita. Um dia ele vai, vendo o sofrimento de um israelita, ele acaba matando um soldado egípcio, e aí as pessoas então começam a procurar por Moisés, e Moisés tem que fugir. Moisés vai para o deserto, e lá no deserto Deus fala com Moisés, depois de 40 anos quase, que ele está no deserto ali, ele foi para lá com 40 anos, agora já está com quase 80, Deus mostra numa sarça ardente, e chama ele, e fala para ele: olha, vai lá e liberta o meu povo está clamando, eu preciso que você vá lá. E o Moisés dá desculpas, fala algumas coisas, mas ele acaba se entregando para Deus, né? Ele acaba se entregando, e ele vai lá com a cara e a coragem, e começa a libertar o povo. Vem uma praga, ele vai e fala com o faraó, 2, 3, 9 pragas, um monte de coisa sobrenatural acontecendo, e o faraó não arreda o pé. De repente, Deus então fala assim: olha, Moisés, comemora a Páscoa. E Deus começa a mostrar como que era para comemorar a Páscoa, porque nunca tinha sido comemorada uma Páscoa. Não se sabia como que seria aquilo ali. Então Deus começa a mostrar para ele, né, que a família tinha que estar reunida. Deus mostra para ele que eles deveriam comer de um cordeiro. O cordeiro tinha que ser comido pela família junta, reunida. Começa a mostrar os pães sem fermento. E tudo aquilo ali vai sendo mostrado, como que tinha que separar o cordeiro, tudo, né? Tinha que ficar observando ele durante 4 dias. Então eles comemoram a Páscoa. E quando eles comemoram a Páscoa, vem o espírito da morte, que é um espírito muito forte, né? E ele vem sobre o Egito, mas nas casas que comemoraram a Páscoa e que pegaram o sangue daquele cordeiro e passaram nos umbrais, aquele demônio destruidor não conseguiu entrar. E o povo então, que comemorou a Páscoa, foi livre. Aí o faraó fica sabendo, porque agora morre gente lá na casa, o primogênito do faraó morre, primogênito, um monte de gente morre, dos egípcios, gente grande do Egito fica sabendo, e está acontecendo um luto geral,
O faraó manda chamar ainda de noite ainda, manda chamar o Moisés e fala: meu amigo, some daqui, vai embora daqui, você e esse povo, pega todo o seu gado, pega tudo. E ainda os egípcios começaram a falar: vão embora. E aí os judeus, né, os israelitas, eles falavam assim, a gente fala judeu, hebreu, né? E eles pegavam e falavam assim: então aí, me dá aí um pouco de ouro, alguma coisa. Eles começaram a dar ouro, dar prata, dar um monte de riqueza. E o povo de Israel foi saindo tudo rico. Eles saíram de lá ricos, cheio de ouro, cheio de prata. Eles ganharam muita farinha, muita coisa. Eles foram andando e fazendo pão pelo caminho, pão sem fermento, porque ainda tinha comemoração, não era só aquilo ali. Ainda eles iam ficar praticamente uma semana fazendo isso. Então, isso mostra para a gente o poder que havia naquela comemoração. Porque eles pegaram aquilo ali, eles comemoraram com fé. Eles acreditaram na palavra de Deus, acreditaram naquilo que foi pregado. E a Bíblia fala lá em Isaías que quem dá crédito à pregação do Senhor é nessa pessoa que se manifesta o braço dele. O braço de Deus se manifesta na vida daqueles que creem. E aí, o povo então saiu, atravessou o Mar Vermelho, eles começam a andar pelo deserto, mas eles desobedecem a Deus. Eles começam a desobedecer a Deus. E aí Deus ele não é o tipo do pai que deixa passar as coisas batido. Porque a Bíblia fala que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe. Entendeu? Às vezes, né, falando aqui da inscrição, né? No último encontro nós fizemos inscrições dos irmãos 30 dias antes dos irmãos irem para o encontro. Mas chegou gente e pediu vaga para ir para o encontro lá, quase faltando 2, 3 dias para o encontro. E nós falamos: não vamos abrir. Isso é uma forma da gente ensinar aos irmãos como que funcionam as coisas de Deus. Essa semana nós falamos assim: até terça-feira é o tempo de fazer inscrição. E aí teve irmãos que na quinta-feira começou a pedir inscrição. Mas aí não dá mais. Eu queria que você meditasse um pouquinho na Bíblia. Como que funciona? A gente está se preparando para a volta de Cristo, irmãos. Nós estamos aqui como igreja, semana a semana, reunindo, se preparando, ouvindo a palavra de Deus e se preparando para o dia que Jesus Cristo vai voltar. E deixa eu te falar, quando Ele voltar, alguns vão subir e outros vão ficar. Aqueles que estiverem preparados vão subir com o Senhor. Mas quem não tiver, vai ficar. Pode estar na igreja, pode ter frequentado os cultos de domingo, mas se você não se preparou, é isso que a Bíblia mostra para a gente, tá? Depois você lê mais a Bíblia para você ver se o que eu estou falando confere ou não. Mas quem não se preparar não sobe. Então, veja como, sempre que você vê, olha, tem que fazer inscrição, você fala: eu tenho que fazer inscrição, tenho que me preparar. Porque se eu não me preparar, eu posso ficar fora. E aí é bom a gente ficar fora para a gente saber. Porque onde foi tão legal aqui, teve gente que esteve fora disso aqui. Onde foi tão gostoso, gente reunida, os irmãos. Mas ficou fora por quê? Porque não fez inscrição. Alguns realmente não puderam vir, porque devido a algumas coisas, eles já não fizeram inscrição porque não conseguiriam vir. Mas só para você pensar nisso aí. É assim que funcionam as coisas de Deus. E o povo de Israel, eles começaram a pisar na bola com Deus. Começaram a viver uma vida de pecado de boa. Ah, não tem problema. Isso aqui não tem problema. Ah, vamos fazer um bezerrinho de ouro para nós. Para a gente adorar, pegar o ouro que eles ganharam lá do Egito, lá derreteram. Fizeram um bezerro de ouro enquanto Moisés subiu lá na montanha para falar com Deus. E quando Moisés desce com a palavra de Deus na boca dele, nas tábuas da lei, meu irmão, o povo estava todo desviado. Todo mundo tinha
abandonado a fé, abandonado tudo aquilo que tinha sido pregado anteriormente. Então hoje, eu quero te mostrar que se passaram vários anos, 40 anos se passaram, e eles não conseguiram comemorar mais a Páscoa. Não existe vestígio disso na Bíblia, a não ser em Cádiz Barneia, que foi onde o povo pecou. Onde eles se rebelaram contra Deus, Deus cessou. Mas aí, eles chegam agora na Terra Prometida. E eles vão... A promessa de Deus vai se cumprir na vida deles. Deus quer cumprir a promessa. Mas depende de algumas coisas. Depende de algumas coisas. Então hoje nós vamos falar sobre a Páscoa, a fé e a presença de Deus. Lá no texto de Josué capítulo 5, versículo 10 até o 15 a gente vai ler. Josué 5, do 10 ao 15. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, olha o dia certinho, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra, no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, quer dizer, logo depois, no outro dia, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná. Maná parou de cair. Maná tinha caído 40 anos, irmãos. 40 anos. Aqueles irmãos que estavam ali, eles não conheciam uma outra forma de se alimentar, que não fosse Deus mandando maná. Eles não conheciam, porque Deus mandou. Eles eram todos jovens. Os velhos morreram todos por causa do pecado deles, porque eles se rebelaram contra Deus. E Deus então cessou a aliança dele com o povo. Durante 40 anos eles ficaram vagando no deserto. Estava pertinho de chegar na terra prometida, mas eles não chegavam. E ficaram por 40 anos. Moisés viu de longe a terra prometida. Mas vamos lá, olha só. E aí cessou o maná. E não tiveram mais os filhos, não o tiveram mais os filhos de Israel. Não tiveram mais o maná. Mas naquele ano, comeram das novidades da terra de Canaã, a terra prometida. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos adversários? Respondeu ele: Não, eu sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Tem uma versão da Bíblia que fala assim: Não sou nem de vocês e nem do inimigo. Eu sou do Senhor. Eu sou príncipe do exército do Senhor. E aqui, irmãos, esse príncipe do exército do Senhor, você vai ver, olha só. E acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe. Ele se prostrou com o rosto em terra diante de quem? Do príncipe do Senhor. Algumas pessoas pensam que esse daqui era um anjo, mas segundo que a gente acredita, esse daqui era o próprio Jesus. Era a manifestação de Jesus aqui. Jesus se manifestando. E o adorou e disse-lhe. Aí Josué pega e vira para esse príncipe e fala: Que diz meu senhor ao seu servo? Eu quero ouvir a tua voz. Diz para mim. Fala para mim. Amém? E aí, no próximo capítulo, entra lá no capítulo 6, né? É isso? O próximo versículo já vai para o capítulo 6, se eu não me engano aqui. E aí, ainda vai? Ah, é verdade, tem aqui o versículo 15.
Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Ele perguntou, né? O que o senhor tem para me falar? Aí o anjo falou assim, ó, vou te falar. Jesus fala, vou falar com você. Mas ó, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. O lugar que você está é santo. Não é qualquer lugar que você está. Você pensa que você está na onde? Pensa que você está em qualquer lugar? O lugar que você está pisando é santo. Isso, uma reverência tão grande, né? E fez Josué assim. O que Josué fez? Tirou as sandálias dos pés. Aí sim é o capítulo 6, né? Isso. Aí não precisa mais. Depois o irmão lê em casa. Aí o anjo vai falar com ele, né? O príncipe do exército vai falar com ele. Aleluia. Então isso acontece no final de 40 anos que eles haviam saído do Egito. A primeira geração morreu, né? Os pais daqueles jovens ali morreram. Só sobrou 2 homens. Quem sabe os 2 que sobrou? Josué e Calebe. Isso aí, vocês estão bons de Bíblia, hein? Isso aí, assim que eu gosto. Josué e Calebe. Por que eles sobraram? Porque eles acreditaram. Porque eles não tiveram medo. Porque eles falaram, nós vamos entrar. Eles mesmos declararam, nós vamos entrar. Se o Senhor falou, nós vamos entrar. Moisés faleceu. Moisés não entrou. Não entrou porque Deus falou para ele, Moisés, né, toca sobre a pedra. O Moisés bateu e feriu a rocha. Uma coisa simples. Ele não entrou na terra prometida, mas ele viu de longe. Josué então se tornou o sucessor de Moisés. E o líder militar, né? Mas como eu te falei, 40 anos antes eles haviam comemorado uma Páscoa. Está lá em Êxodo capítulo 11, vai até o 14. Celebraram também a Páscoa no Monte Sinai, antes de partirem para Cades Barneia, lá em Números 9, do 1 ao 14. Onde eles se rebelaram contra Deus, e dali em diante, não existe mais qualquer evidência, pode ler na Bíblia inteira, não existe mais qualquer evidência de que eles comemoraram a Páscoa durante esses anos. A Páscoa que libertou eles, que Deus falou que eles deveriam comemorar todo ano, eles não comemoravam mais, já fazia bastante tempo. E uma das coisas que fazia com que eles não comemorassem era por quê? Porque para comemorar a Páscoa, tinha que ser circuncidado. E o povo não foi circuncidado. Aqueles jovens não foram circuncidados durante aqueles anos que se passaram. Passa então todos aqueles anos, Deus suspende temporariamente a aliança com o povo. Só que agora eles estão diante de um grande desafio. Chegaram na terra prometida. Deus falou, essa terra é de vocês. Vocês vão entrar nessa terra. Eles têm uma promessa de Deus. Eles têm uma promessa de Deus. E sempre que Deus ele quer fazer algo na vida de alguém, Ele quer mudar alguma coisa na sua vida antes. Então, por exemplo, Deus queria dar um filho para Abraão, porque ele não podia ter filhos. O que Deus fez com Abraão? Mudou o nome dele. Tá certo? Era Abrão, Deus mudou para Abraão. Isso fala de uma mudança de caráter, de uma mudança de vida, de uma transformação, né? Aí Deus queria abençoar Jacó. E um dia Deus encontra com Jacó e Deus faz o quê? Muda o nome de Jacó. Muda o nome de Jacó para quê? Para mudar a vida dele. Porque o nome
tinha a ver com o caráter da pessoa, tinha a ver com a vida que ela tinha. Então ele trabalha com os homens mudando seus hábitos, dando orientações. Ele faz isso. E agora Israel chega diante de Jericó. Eles haviam acabado de atravessar o Rio Jordão. O Rio Jordão abriu e eles atravessaram a seco, milagrosamente. Aí o povo, os jovens, Deus fala para Josué para eles circuncidarem os jovens. Aí circuncidou os jovens. Capítulo 5 de Josué, versículo do 2 ao 9. E aí a Páscoa que tinha sido instituída, que causou aquele grande alvoroço, aquele grande milagre, porque foi um milagre, falou, vamos comemorar a Páscoa. Né? Quando o povo estava cativo, a Páscoa trouxe libertação. Agora nós estamos diante de um grande desafio. Vamos comemorar a Páscoa. Quando eles comemoraram a Páscoa lá, como Moisés havia ordenado no Egito, o faraó liberou para que o povo partisse. Agora o povo estava circuncidado, eles estavam prontos para poder entrar nessa Páscoa. 40 anos sem comemorar. E agora eles tinham um desafio: derrotar a cidade de Jericó. A cidade de Jericó tinha muros. Da última vez que eu li sobre isso, me lembro que diz que tinha muros de 15 a 16 metros de largura. 15 a 16 metros de largura. Nosso prédio aqui tem 14 de largura. Era um pouco mais do que isso. Só que daí quando eles então começam a comemorar a Páscoa, eles mostram para a gente que Deus ele está então dando princípios. O povo fez o que Deus falou lá no Egito, aconteceu. Agora, vamos fazer o que Deus falou de novo, porque Deus vai fazer de novo. E lá no versículo 10, a Bíblia fala que então eles comemoraram a Páscoa. Depois de circuncidados, eles comemoraram a Páscoa. E a Páscoa, irmãos, é um momento de recordação. Guarda isso. Páscoa é um momento de recordação. Quando Moisés ele pregou para o povo, na sua despedida, nas suas últimas palavras com o povo de Israel, antes dele partir, ele falou repetidamente para os israelitas, para que eles se lembrassem do dia que eles haviam sido escravos no Egito. Não esquece do dia que vocês foram escravos no Egito. Sabe, não esquece não, para vocês lembrar o quanto vocês sofreram. Por isso que eles tinham que comer ervas amargas, para eles lembrar do sofrimento que eles tinham tido lá no Egito. Mas era uma nação nova. Mas eles ouviram a história dos seus pais. Eles sabiam o que tinha acontecido lá. Eles haviam sido escravos e Deus não queria que eles esquecessem disso. Mas Deus também não queria que eles esquecessem que Ele tinha livrado eles. Então, recordação, a gente recordar de coisas, é algo importante. As palavras de Moisés, está lá em Deuteronômio 6,15. Deuteronômio 15:15, 16:12, 24, versículo 18 e 22 também, do capítulo 24. Deus falando, olha, lembrem de quando vocês foram cativos. Lembrem disso, não esqueçam. Lembre como a vida de vocês era ruim. Porque às vezes o povo, aqueles que morreram no deserto, às vezes eles estavam no deserto e eles começaram a lembrar. Nossa, nós estamos comendo pão, maná, todo dia, já estou de saco cheio de comer maná. Começaram a reclamar.
Eu quero comer, lembra daquelas carnes, aquelas cebolas, lá no Egito. Eles começaram a lembrar da vida antiga deles. Mas Deus não queria que eles lembrassem da carne, da cebola. Deus queria que eles lembrassem, não esquece que vocês foram cativos lá. Está entendendo, irmão? Não esquece disso. Para instigar a fé, para que a promessa se cumprisse, para que eles alcançassem a promessa, então Deus queria que eles lembrassem de onde eles saíram e quanta mudança havia acontecido na vida deles. Então, se existe algo importante para a nossa fé, alguma coisa que vai acionar a sua fé, se existe uma coisa que pode acionar a sua fé, é você lembrar. A Bíblia fala muito de lembrança, né? Apocalipse fala, lembra-te de onde caíste e volta ao primeiro amor. A Bíblia fala muito de lembrança. Jeremias, o profeta, ele fala assim, eu quero trazer a memória, eu quero me lembrar daquilo que me dá esperança. A Bíblia fala muito da gente relembrar. Se existe algo então importante para acionar a nossa fé, são as nossas recordações. Recordações de quem nós éramos e quem nós somos hoje. Antes, você era um filho do diabo, agora você é um filho de Deus. Porque todo mentiroso é filho do diabo, todo mundo que mente é filho do diabo. Se tem algum crente que mente, ele está se fazendo um filho do diabo. Não podemos ter mentira no nosso meio. Então nós precisamos falar a verdade. A Bíblia fala, fale a verdade uns para com os outros. Vamos falar a verdade, não vamos mentir. Essa lembrança, sabe, da gente... Você precisa lembrar onde o pecado te leva. Estava conversando com um irmão ali fora, e falando para ele, meu irmão, para você ser liberto dessas coisas, você precisa de lembrar o quanto isso prejudica. Quanto isso prejudica você, prejudica a sua família. Se você colocar isso na sua cabeça, você vai mudar. Você não vai mais aceitar isso. Porque você vai ter poder sobre isso. Você vai dominar sobre isso. Sabe, nós precisamos de sentir nojo do pecado. Nós precisamos de saber o quanto o pecado prejudica a nossa vida. Você precisa de ter essa ideia, essa mentalidade, para poder gerar uma fé dentro de você. Queria que você lembrasse, então, sabe, de onde você saiu, quem você era. Um dia, Deus falou para Davi, talvez estava todo assim, eu não sei, não estou lembrando do texto aqui agora, né? Mas Davi talvez estava todo pensando, olha que grande exército, olha, Deus falou para ele assim, Moisés, Davi, nunca esquece que eu te tirei de trás das malhadas. Você era um pastorzinho de ovelha, agora você é um rei. Mas não esquece que você era um pastorzinho de ovelhas. Quem te colocou aqui fui eu. Tem gente que alcança novos níveis. Pastores que alcançam novos níveis. Líderes que alcançam novos níveis. Começam a pensar agora eu posso. Agora eu posso. Não. Lembra-te. Lembra quem você era, Davi. Moisés, quem era o Moisés? Quem era o José? Quem era você, meu irmão? O primeiro princípio, então, que eu vejo aqui, é que a gente precisa, para a gente entrar nessa terra prometida, a gente conquistar a promessa de Deus, a gente precisa de acionar essa fé. E a gente vê quanta coisa Deus já fez na nossa vida. Quantos milagres. Quanta coisa a gente viu Deus fazer. E isso tem que mover dentro da gente e falar assim, olha, fica firme, porque se eu fiz lá no passado, eu vou fazer hoje. Porque o Deus que a gente serve, Ele é o mesmo ontem, é hoje e vai ser eternamente. Ele não muda. Deus não muda. Mas aí a gente chega no segundo ponto aqui.
lá no versículo 11, que fala que, versículo 11, ele diz: comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados comeram nesse mesmo dia. Quando Israel entrou lá na terra prometida, eles entraram justamente na época da colheita. Eu sei que os irmãos lá de Coríntio eram os coríntios, né? Os irmãos lá de Filipos eram os filipenses. E os de Jericó eram o quê? Jericoense? Eu sei que os jericoenses tinham plantado tudo. Eles plantaram e ficou lá a plantação. Só que aquela terra não era deles. Aquela terra Deus tinha prometido para Abraão. Aquela terra era de Abraão. Eles tinham entrado lá e possuído uma terra que não era deles. Então agora eles estão ali para tomar a terra de volta. Só que a terra já está com plantação. Eles não plantaram, mas eles podiam comer, porque aquela terra era deles. E aí a gente precisa de aprender o que aqui, irmãos? O que eu quero mostrar para você? Um princípio importante para você gerar fé em você. Você precisa de comer aquilo que te faz bem, não aquilo que você tem vontade de comer. Fala para o irmão: come o que te faz bem, irmão. Não o que te dá vontade de comer. Porque às vezes o que te dá vontade de comer te prejudica. Não é verdade? O que te dá vontade de comer te prejudica. Quando Israel então entrou, era época de colheita, de cevada, de modo que havia cereal disponível. Então a Páscoa, deixa eu te falar, a Páscoa é um tempo de provisão. Deus vai começar a prover as coisas. Amém? Deus vai começar a prover as coisas. Deus vai suprir toda a necessidade. Deus, Ele quer suprir a sua necessidade, meu irmão. Deus, Ele quer suprir aquilo que a sua família precisa, com milagres de provisão. Mas você precisa de crer, né? Você precisa de orar, você precisa de crer que as portas vão ser abertas. Tem gente que está aí fazendo inscrição aí para emprego, manda lá o formulário, manda tudo, mas cadê? Cadê a oração? Está orando por isso? Está pedindo aquilo que você quer? Aquilo que você crê que você precisa? Se necessário, Deus vai fazer milagres financeiros. Se necessário, Deus vai fazer milagres lá na sua conta. Lembro uma certa vez que uma irmã estava aqui frequentando a nossa igreja, e o pastor Estevão falou assim: olha, Deus vai fazer um milagre na conta das pessoas aqui. E aquela irmã, ela tinha doado todo o piso da igreja, há uns dias atrás. E deixa eu te falar, a bênção cai em cima de quem? Em cima dela. Ela tinha empregados para pagar, ela não sabia como que ela ia pagar, e quando ela entrou na conta, na segunda-feira, depois que o pastor Estevão falou, quando ela entrou na conta, o dinheiro estava lá. E ela não tinha ideia de como tinha ido aquele dinheiro parar lá na conta dela. Sabe, às vezes você está acostumado com um tipo de provisão. Aquele povo estava acostumado com um tipo de provisão. Eles eram jovens, eles não viram outro tipo de provisão. O que eles viram foi maná. Maná todo dia caindo do céu. Era aquele tipo de provisão. Mas Deus muda a forma. Deus fez cessar o maná. Ele falou: agora não vai ser mais maná. Agora vocês vão comer do fruto da terra, mas já está aí, já está preparado para vocês. E às vezes Deus está querendo mudar a forma de prover você, mas você quer continuar do mesmo jeito. Isso acontece muito com os crentes. A gente começa a colocar Deus numa caixinha e achar que Deus age só daquele jeito. Já vi gente pegar, né, e cuspir no chão,
fazer assim, passar no olho do cego e o cego continuar cego. Porque o cara pensou, não, se Jesus fez isso, vou fazer e vai funcionar. Mas não é assim. Porque Deus, Ele é o mesmo. Mas as formas de Deus operar, elas podem mudar. Lá no livro de Coríntios, a Bíblia fala que Deus, Ele age nos dons espirituais. Mas com cada um Ele age de um jeito. E às vezes nós costumamos julgar o jeito das pessoas. Mas nós precisamos saber o quê? Se aquilo ali vem do Espírito do Senhor. Se aquilo ali vem do Espírito de Deus. A gente então tem que estar cheio de fé para a forma que Deus vai começar a prover a nossa vida. Deixa eu te falar, a Páscoa para eles, Deus falou, vai começar a contar agora, vai ser o primeiro dia do ano. Para nós a Páscoa tem que ser o primeiro também. Deus está começando um novo ciclo na nossa vida. Deus está começando algo novo na sua vida. Deus vai trazer provisão para a sua vida. O maná cessou, mas Deus vai mandar uma outra forma de alimentação. Deus vai mandar uma outra forma de provisão. Deus, Ele muda os seus métodos, mas não muda a sua fidelidade. Deus continua sendo fiel. Deus é fiel. Fala para o irmão, olha bem na cara dele assim, aponta o dedo para ele e fala, meu Deus é fiel. Sabe, tipo aquele profeta nervoso, bravo. Logo após essa comemoração da Páscoa, no outro dia, no versículo 12, o maná cessou. Por quê? Deus dá aquilo que a gente precisa. Agora não precisa mais do alimento da terra. Não precisa mais do alimento do céu. Que agora tem o alimento da terra. Enquanto eles estavam no deserto, enquanto eles precisavam, Deus mandou maná. Mas agora não precisa mais. Deus proveu uma outra forma agora. Entende? Que Deus, Ele trabalha em cima daquilo que é necessário. E da mesma forma que Deus mudou a forma de prover, nós precisamos de mudar a forma de nos alimentar. A gente precisa de mudar a forma de se alimentar. Cuidado para não ficar se alimentando do passado. Cuidado para não ficar se alimentando da vida antiga, daquilo que fez parte da sua vida passada. Igual os hebreus lá no deserto, lá, as panelas de carne, de cebola lá no Egito. Rapaz, para de pensar nisso. Pensa o quanto isso foi escravidão na sua vida. O faraó deixava os caras comer uma carninha, deixava os caras comer uma cebola, mas passava a mão no resto. Vai lá construir lá umas pirâmides lá para nós. Vai lá fazer lá uns negócios bem legal para nós ficar bem famoso na terra. Então a gente precisa de saber o que nós estamos alimentando na nossa vida. Às vezes nós estamos alimentando o pecado na nossa vida. A gente tem que se alimentar das coisas de Deus. Se a sua mente ela está sendo tomada por pensamentos ruins, por pecado, posso dizer para você, não vem do Senhor isso aí. Você está entregando a sua mente para o maligno. Você precisa mudar a sua mentalidade. Você precisa de se alimentar daquilo que vem de Deus. Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita do Pai, à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Fala para o irmão, pensa nas coisas de Deus, irmão. Falou de recordação, agora a gente entra em alimentação e tem que pensar nas coisas de Deus de novo para você ver como é. Na Páscoa eles comiam uns alimentos que eram prescritos por Deus. Então não tinha esse negócio, gente, vamos mudar. Vamos fazer o seguinte, pastor. Deus falou para a gente comer pão sem fermento. Mas vamos fazer um bolinho de chocolate que a gente gosta? Vamos fazer alguma coisa mais gostosa, que pão sem fermento não tem graça.
Eles comiam cordeiro. Cordeiro é bom, cordeiro é caro, hein? Até agora nós só fizemos o Páscoa aqui com frango. Mas eu falei para os irmãos, já é o terceiro ano que a gente fez, e eu falei, nós ainda vamos comer um cordeiro aqui. Um dia Deus vai dar condições, essa igreja vai ter finanças suficientes, hoje nós vamos comer cordeiro. E eu vou dar um aviso aqui na igreja, e quem não fizer inscrição não vai vir. Quem não fizer inscrição não vai participar do banquete. Quem não se preparar não vai para o céu. É assim. Então eles comiam do cordeiro. O cordeiro tipifica Jesus. E a gente é aquilo que a gente come. Você sabia que você é aquilo que você come? Você é aquilo que você come, irmão. Quem aqui está cheio de espinha aqui? Não pode levantar a mão, senão você vai se entregar. Come bastante alface. Né? Come alface. Cenoura. Se você comer isso, você vai mudar. As espinhas vão desaparecer. Vai sumir esse negócio de você. Precisa do quê? Ter uma alimentação correta, comer aquilo que é bom. Mas fala a verdade, quem gosta de comer alface? Eu gosto de comer alface. Mas tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do quê? De coxinha. De chocolate. Daquele salgado cheio de fritura ali, cheio de óleo. Opa, os irmãos já tem gente comendo que já ficou até com o olho assim, Sabe? Nós somos aquilo que nós comemos. Por isso que Deus falou para comer o cordeiro. Porque se a gente se alimenta do cordeiro, que é Jesus, nós vamos parecer com o cordeiro. Se a gente se alimentar da vida de Jesus, nós vamos parecer com Jesus. Se a gente se alimentar das coisas de Deus, nós vamos parecer. Nós vamos ser transformados. E a gente é transformado à medida que nós nos alimentamos. Você cresce, você se enche de vitaminas à medida que você se alimenta, à medida que você se exercita. Então, a gente se alimenta das coisas de Deus, da palavra de Deus, e aí a gente exercita a nossa fé. E aí a gente fica forte espiritualmente, Nós começamos a refletir Deus, à medida que nós vamos sendo transformados. E esse é o propósito de Deus, que você reflita Deus. 2 Coríntios 3,18 diz, e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação, por causa dessa alimentação, acontece no nosso caráter. Se você se alimenta do mundo, você acha que mentira não tem problema. Se você se alimenta de propagandas, de coisas que estão oferecendo um monte de coisa para você comprar, você começa a ficar ganancioso, querer comprar cada vez mais, torrar o seu dinheiro, Isso é o seu caráter. Você pode andar com uma roupa mais simples, mas você quer comprar mais cara, porque eu sou filho do rei. Filho do rei que vive todo endividado. Filho do rei que vive todo quebrado. Por quê? Porque não está tendo controle. Porque está comendo o quê? Está se alimentando das propagandas. Do que você se alimenta? Pergunta para o irmão, do que você se alimenta, irmão? Você tem que se alimentar daquilo que move a sua fé. Move a sua fé. Às vezes testemunhos de irmãos. Tem testemunhos de pessoas que, irmãos, é inacreditável. E tem um monte de gente que começa a falar, isso aí não aconteceu não. Porque ele não foi na nossa igreja, e pensa que nas outras igrejas também não acontece. Só acontece na igreja dele.
Mas a gente precisa de se alimentar. E quando eu vejo um testemunho, seja do irmão da Assembleia, seja o irmão da Pentecostal da Bíblia, seja o irmão de onde for, se ele tem um testemunho que é para a glória do Senhor, eu me alegro em saber disso. E aquilo me enche de fé e eu fico pensando, se Deus fez na vida dele, Ele pode fazer na minha também. Ele pode fazer na minha. Então se alimenta das coisas de Deus, né? Minha esposa, ela foi curada de miomas no útero. Se tem alguém aqui com miomas no útero, você pode pensar assim, se Deus agiu na vida da pastora da nossa igreja, então Deus vai agir na vida minha também. Deus vai fazer alguma coisa na minha vida também. Sabe, se você não podia ter filhos, a pastora Giovana também, e o Mateus também não podiam ter filhos, mas hoje eles têm o Joshua. A médica falou, você não vai ter filhos. A médica falou, você não pode. Então, se aconteceu na vida dela, pode acontecer na sua também. E você está entendendo o que eu estou falando aqui? Tem um irmão Armando, cadê o irmão Armando? Olha lá, aquele baixinho lá. Esse irmão aqui, ó, ele chegava na igreja caindo de bêbado. Caindo de bêbado, né, irmão? Quantas vezes ele vomitou aqui, ó, no meu pé. Ele vinha para frente, mas ele não desistiu. Ele veio, os irmãos recebiam ele, não deixaram lá de fora. E ele foi caminhando. Não demorou muito. Ele foi, não sei se foi no encontro, irmão, foi no encontro que você foi liberto? No encontro. Quando ele foi para o encontro, ele foi liberto. Mas tem uma irmã aqui na igreja, que ela não está aqui agora, ela tinha passado pelos encontros, e não tinha acontecido ainda nada da vida dela com respeito à libertação de vícios. E ela tinha um vício com cigarro. E ela não conseguia se libertar daquilo. E ela chegou um dia e falou, pastor, eu queria pedir oração para o senhor. Eu nem sabia que ela estava fumando. Para mim ela estava liberta. Ela falou, preciso de me libertar do cigarro. O senhor ora por mim? Falei, oro. Orei por ela aqui. E ela foi liberta do cigarro. Eu e minha esposa, nós fomos orar por um irmão. O nome dele é José. Hoje ele faz parte de uma outra igreja. Nós estávamos, um dia chegamos lá na casa dele, direcionados por Deus. E ele falou que ele não ia mais na igreja porque... E ele trancou a porta para nós. Ele não queria receber a gente. Eu falei, se não abrir a porta, nós vamos pular o muro, nós vamos chegar aí na sua casa aí. E ele com vergonha saiu, abriu a porta, deixou a gente entrar. Eu falei, por que você não vai na igreja? O que está acontecendo? Eu não consigo me libertar do cigarro, estou com vergonha. Falou, mas já recebi oração várias vezes. Eu falei, pois é. Você não pode desistir, porque aquele dia está tão próximo, às vezes, né? O povo de Israel estava tão próximo da terra prometida, não entrava. Não entrava. Então, às vezes, o irmão está tão próximo de receber, aí ele desiste. E aquele irmão ali, ele recebeu oração naquele dia, eu e minha esposa oramos por ele, nunca mais ele fumou. Está liberto até hoje. Há muitos irmãos, sabe, que o Senhor tem feito isso. Se Deus fez na vida deles, Deus faz na sua também. É só você crer. Creia. Creia nele. A sua fé ela vai crescer à medida que você é transformado. A sua mentalidade ela vai ser transformada em conjunto com isso. Deus ele transforma a nossa mente, né, com a nossa colaboração, obedecendo a voz dele, mesmo que a gente não queira fazer o que ele quer, mas aí a gente obedece. Melhor é obedecer do que sacrificar. Deus não quer que você faça sacrifício. Você fala assim, vou trabalhar aí 1 ano, vou trazer todo o dinheiro para a igreja. Não, Deus não quer isso não, meu irmão. Deus não quer, Deus não precisa disso. Deus quer a sua obediência, Deus não quer o seu sacrifício. Entendeu? Deus não quer o seu sacrifício. Então, o segundo ponto, a gente precisa de mudar a nossa alimentação. Fala para o irmão, muda a sua alimentação, irmão. Fala assim, se alimenta de coisas que te enchem de fé. Então olha só, os irmãos lá na Páscoa lá começaram a recordar quem a gente era. Eles começaram a pensar, nossa, e o Mar Vermelho, quando o Mar Vermelho se abriu, a gente nem estava lá ainda, olha o que aconteceu.
Você lembra que o pai contou para a gente? Lembro. Olha lá, e a água que saiu da rocha, e a gente ficou bebendo daquela água, e aquelas codornizes lá que Deus mandou, e a gente pegava lá, aquele monte de carne para nós comer. E aquelas víboras que quando a gente olhava lá para aquela serpente de bronze, a gente era curado. Nossa, Deus fez tudo isso na nossa vida. O exército de Faraó se afogou. Um dia falaram para uma criança, olha, uma criança na escola falaram assim, aquela história lá da Bíblia lá, é mentira. Porque lá onde o povo de Israel, onde os egípcios afogaram, tinha 2 palmos de água. A professora falou para o menino virou para ela e falou, professora, agora então acredito mais em Deus. Porque se Deus fez os caras se afundar em 2 palmos de água e morrer tudo afogado, é muito poderoso esse Deus. Está lá até hoje lá. O pessoal passa lá, os arqueólogos vão lá, eles encontram pedaços ainda lá das coisas que aconteceram na Bíblia. Porque a Bíblia é a verdade. A Bíblia não conta história mentirosa. A Bíblia conta até os pecados dos seus servos, dos servos de Deus. Né? A Bíblia conta que o Davi um dia ele adulterou, mas ele se arrependeu, ele voltou para Deus. E Deus recebeu ele de volta. Mas Deus não escondeu, não falou assim, não, esse cara aqui, o cara segundo o coração de Deus, esse cara não tem nada, ele é perfeito. Não foi isso. Falou, não, ele está aqui, olha quanta coisa. E o próprio Davi se revelou diante das pessoas. E a gente precisa às vezes se revelar diante das pessoas. Às vezes você não é liberto porque você esconde. Você tem que revelar. Vamos lá. Primeiro então, recordação. Segundo, alimentação. Terceiro, mais importante, é a presença de Deus. Sabe, na Páscoa Deus confirma a sua presença. No versículo 13 a Bíblia diz assim, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou, e eis que se achava em pé diante dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Josué estava ali. Talvez Josué estava passando, preocupado talvez um pouquinho. Ou talvez Josué estivesse pensando, né? Às vezes vem ataques na nossa mente. Você começa a pensar, mas será que vai dar certo? Será que vai funcionar? E Josué talvez estivesse refletindo de cabeça baixa como que ia ser a batalha que eles iam enfrentar no outro dia. Talvez você também esteja pensando, como que vai ser a batalha dessa semana? Como que vai ser a batalha desse ano? Como que vai ser a batalha? Eu estou com tanta coisa que eu preciso, e eu não tenho condições. Você já fez a lista do que você precisa? Você já apresentou diante de Deus? A Bíblia fala para você trazer toda a sua necessidade e você apresentá-la diante de Deus. Sabe, a presença daquele homem ali, a presença do príncipe do exército de Deus, era a manifestação do próprio Deus. Não era um anjo. Estava dizendo para Josué, Josué, você não está sozinho. Eu estou com você. Talvez ele olhar para aqueles jovenzinhos ali pensando, esses caras não têm pegada, eles não têm garra, eles não têm experiência. Né? Quantas vezes você olhou para os seus filhos, você falou, poxa, eu tenho que cuidar deles. Porque eles não têm condições. Olha a situação desse rapaz aqui. Você tem que crer no Senhor. Você tem que crer em Deus. Sabe? Você não está sozinho. Quando a gente vê e a gente pratica a seriedade da Páscoa, o Senhor vai confirmar a presença dEle na nossa vida. Deus sempre age nos momentos difíceis. Deus sempre age nos momentos difíceis. O que você tem que fazer é o que Josué fez. O que Josué fez? Ele se prostrou diante do Senhor. Pode continuar lendo aí na sua Bíblia. Ele se prostrou diante do Senhor com o rosto em terra e ele adorou.
quando você estiver passando por luta, por dificuldade, coloque o seu rosto na terra e adore ao Senhor, porque Ele é digno. Sabe, se fosse um anjo que tivesse ali, um anjo comum, ele não iria receber adoração, mas era Deus. Portanto, ele foi adorado. Josué adorou. E a Páscoa, ela é um dia, um momento de adoração. É um momento de adoração, porque Deus procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Irmão, porque Deus tem para fazer na sua vida, você só tem que fazer uma coisa: adora o Senhor, se prostra diante dEle. Você já começou a mudar a sua alimentação? Então agora começa a fazer o que está na alimentação correta. Se prostra diante do Senhor, ora, busca a presença dEle. A verdadeira adoração, ela é acompanhada de humildade. Não existe adoração arrogante. Se alguém é arrogante, não consegue adorar a Deus. Deus só aceita adoração com humildade. Só com humildade. Nós precisamos chegar com humildade diante do Senhor. Josué disse assim: que diz meu Senhor ao teu servo? Ele se prostra, ele adora, e ali prostrado, prostrado, adorando o Senhor, ele fala: Senhor, eu quero saber o que o Senhor quer que eu faça. Fala comigo. Quantos aqui querem ouvir a voz do Senhor? Quantas vezes você está passando por um problema e você fala: Senhor, eu quero ouvir a tua voz, mas você não tem adorado, você não tem se prostrado diante do Senhor. Tem que se prostrar, tem que adorar, tem que arrancar, sabe, o orgulho, tem que arrancar a arrogância de dentro da gente. Nós precisamos nos humilhar. A Bíblia fala lá em Tiago: humilhai-vos diante da potente mão do Senhor, e ao seu tempo Ele vos exaltará. O Senhor vai exaltar, mas precisa se humilhar. E humildade é um sinal que vem de Jesus. Jesus era humilde. E Josué está se parecendo com Jesus. O Joshua está parecendo com Jesus, porque ele se alimenta de Jesus, porque ele come do Cordeiro, porque ele pensa no Cordeiro, porque ele se recorda do que o Cordeiro fez na vida dele. A arrogância faz a gente achar que a gente sabe alguma coisa. A arrogância faz a gente achar que a gente sabe ouvir a voz de Deus. Mas a humildade, ela reconhece: Senhor, eu só posso ouvir se o Senhor quiser falar. Então eu estou aqui, eu me coloco diante do Senhor. Ele adora, ele se prostra, ele adora, ele coloca a humildade dele exposta, ele se humilha, conforme diz o livro de Tiago, que deve ser feito. E aí Deus fala uma coisa para ele: Josué, descalça as sandálias dos teus pés. Tira a sandália dos teus pés. Você não está percebendo, mas esse lugar que você está é santo. Porque o lugar onde o crente se humilha é um lugar santo. Porque um lugar onde o crente se humilha, Deus se faz presente. E quando Deus se faz presente, seja o lugar que for, se faz santo. O lugar é santificado. É um lugar santo. Josué estava num lugar idólatra. Aquelas terras estavam cheias de idolatria. Os lugares estavam cheios de idolatria. Mas Deus manifestou. E onde Deus manifesta, o lugar é santo. Quando você se prostra na sua casa, a sua casa é santa. Quando você se prostra, você se humilha lá no seu serviço, onde você estiver, aquele lugar é santo. Satanás nenhum pode mexer com você naquela hora ali. Você está totalmente guardado pelo Senhor.
Mas Deus falou: tira as sandálias dos pés. Tira as sandálias dos pés. Sabe, em algumas culturas, tradições bíblicas, na verdade, tirar as sandálias dos pés significa se arrepender. Tirar as sandálias dos pés também significa: eu tenho direitos, e eu transfiro os meus direitos. No caso de Josué, Josué era o líder, Josué era o presidente. Josué pega e fala: eu entrego os meus direitos, quando ele tira a sandália. Tirar a sandália significa também humildade. Tirar a sandália também significa: eu quero deixar de viver essa vida comum que eu estou vivendo. Eu quero viver a vida sobrenatural que Deus tem para mim. Eu não quero mais andar nas minhas próprias pegadas. Eu quero andar nas pegadas de Jesus. Sabe? Eu creio que nesse domingo, Deus, Ele quer se manifestar a cada um de nós. E nós precisamos começar lembrando, na nossa Páscoa. Comemorar a Páscoa é comemorar o dia que Jesus se entregou na cruz do Calvário e mudou a nossa história. O dia que Ele pagou pelos nossos pecados e Ele mudou a nossa vida. Lembre-se de quem você era. Agora você não é mais aquele cara que você era. Você não é mais aquela mulher. Você é filho de Deus. Você tem uma identidade. Quando o diabo olhar para você, ele vai ter que enxergar Jesus. É por isso que a gente tem que parecer com Jesus. Porque quando ele olhar para a gente, Jesus está na nossa vida. Alimente-se daquilo que vem de Deus. Não daquilo que você quer. Não daquilo que a sua carne está querendo. Não daquilo que a sua carne está desejando. Mas se alimenta daquilo que vem do céu. E terceiro, retira a sandália dos teus pés. Entrega o controle da sua vida para Deus. Você já tentou de todas as formas. Você já tentou controlar. Mas você sempre perdeu. Entrega o controle da sua vida para Ele. Fala para Deus hoje: Senhor, eu tiro as sandálias dos meus pés. Entrega as tuas sandálias. Entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele. E Ele tudo vai fazer por você. Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Comece a orar ao Senhor. Comece a orar a Deus. Hoje é a Páscoa. Comemorem a Páscoa do Senhor. Comemorar a Páscoa não é comer ovo, chocolate. Comemorar a Páscoa é você tirar a sandália dos seus pés. Entrega o controle para Deus. Entrega o controle para Deus. Entrega o controle do teu casamento para Deus. Entrega o controle dos teus filhos para Deus. Você não está conseguindo controlar. E você não vai conseguir. Você vai se desgastar. Talvez você tenha falhado como pai, como mãe. Mas ainda te resta uma coisa. Se prostra diante do Senhor e intercede pela vida deles. Deus pode mudar a história. Só Ele que pode mudar. Fala com o Senhor, entrega. Ah, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus. Entrega tudo.
Começa a recordar de onde você saiu, quem você era. Enche o seu coração de fé, porque Deus vai cumprir a promessa que Ele tem para você. Nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa. A Bíblia fala que Ele não mente, Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Ele fala e Ele cumpre. Só que você tem que ter ouvido da boca dEle. Você tem que ouvir a voz do Senhor. E a voz do Senhor, ela vai vir na medida que você vai se alimentando das coisas de Deus. Se alimenta das coisas de Deus para você ver como sua vida muda. Se alimenta. Pensa nas coisas que são do alto. Comece a se alimentar. Seu coração vai se encher de fé. Se você quiser sair do seu lugar, se você quiser se ajoelhar aqui na frente, você pode se ajoelhar. Pode subir um pouco o som. Deixa os irmãos à vontade, para eles orarem. Se você tem alguma coisa, você tem que se arrepender ainda. Coloca diante do Senhor. Sempre tem coisas na nossa vida que nós precisamos tirar. Vai falando para o Senhor.